Fala, fiel! Hoje, o assunto é daqueles que mexem com o clima do torcedor, porque o Corinthians chega para essa reta final de campeonato vivendo uma situação bem peculiar. O time encara o Fortaleza fora de casa em um daqueles compromissos que parecem carregar muito mais peso para o adversário do que para o próprio Corinthians, já que o tricolor do Ceará ainda briga para escapar do rebaixamento e trata esse duelo como uma verdadeira decisão. Do outro lado, o Timão vive aquele momento estranho, no qual a cabeça já não está mais totalmente no Brasileirão, e boa parte das atenções se voltam para o que realmente importa, que é a semifinal da Copa do Brasil que está logo ali, batendo na porta. O torcedor já percebeu que esse jogo tem toda a cara de confronto protocolar, com uma equipe alvinegra que provavelmente entrará em campo em um ritmo mais leve, sem seu trio ofensivo titular e sem alguns nomes que poderiam aumentar a intensidade da partida. O Corinthians chega esvaziado, desfalcado e claramente focado no que acontece daqui a alguns dias, e isso pode influenciar não só o comportamento em campo, mas também as escolhas do técnico, que deve mexer bastante na escalação. O Fortaleza, ao contrário, joga como se fosse a última chance de respirar na Série A. Embalado por uma sequência positiva, e tentando aproveitar um momento em que tudo parece favorecer sua busca desesperada por pontos. A situação dos corintianos é curiosa, porque uma parcela da torcida criou aquele debate eterno sobre o quanto o time deveria se esforçar nessa partida, já que uma vitória poderia acabar ajudando rivais como Internacional e Santos. Aquela velha discussão sobre entregar jogo, que sempre aparece no fim da temporada, volta à tona. Mas a verdade é que dentro de campo isso não existe. Jogador nenhum vai entrar para entregar nada. No máximo, acontece aquilo que já virou rotina nesta fase do ano. Uma partida disputada em ritmo mais baixo, com o time guardando energias para o que realmente importa. E convenhamos, esse Corinthians de 2025 não costuma render tanto quando precisa viajar longas distâncias, pegar calor, gramado pesado e enfrentar adversário pressionado na Arena Castelão. A lista de desfalques não ajuda em nada. Yuri Alberto novamente fica de fora por conta de dores na virilha. Rodrigo Garro segue sendo preservado por causa das dores no joelho e Memphis continua no processo de transição após o problema no osso. Esse trio forma praticamente todo o coração ofensivo do time. E sem eles, o Corinthians já entra em campo sabendo que precisará improvisar, ajustar e testar alternativas. Além disso, o time ainda perde o Mateuzinho pelo acúmulo de cartões e segue sem Charles, que não é titular absoluto, mas representa mais uma baixa em um elenco que já está remendado nas últimas rodadas. A lateral direita se torna um dos maiores problemas para atender essa escalação. O jovem Jacaré até poderia aparecer, mas quase não tem sido utilizado, e jogar em um ambiente de pressão máxima contra um time lutando contra o rebaixamento significa encarar uma verdadeira fogueira. As outras opções envolvem improvisar algum defensor, algo que já aconteceu em outras oportunidades. Félix Torres já fez essa função de forma emergencial. José Martínez até tem algum histórico no setor. Kaká também é cogitado. E existe até a hipótese de uma linha com 3 zagueiros abrindo o corredor para Bidu construir pelo lado com liberdade. O técnico pode também apostar em um atacante aberto como ala, algo que ele já testou em momentos de aperto. O cenário, portanto, é de muitas possibilidades, mas nenhuma delas apresenta segurança total. No meio, os nomes mais jovens podem ganhar espaço.
Raniel e Bidon devem estar em campo, enquanto Maicon pode assumir novamente funções mais pesadas, dependendo do desenho tático escolhido. Dieguinho vive um momento de evolução e tem recebido minutos importantes. Vitinho aparece como opção para o lado e Guinegão também surge como possibilidade entre os relacionados. André e Carrilho podem aparecer para mudar a rotação do jogo, e esse período antes da semifinal acaba servindo como laboratório para entender quem realmente pode contribuir quando a decisão chegar. E não é exagero dizer que a semifinal da Copa do Brasil tem moldado todas as decisões do Corinthians na reta final do Brasileirão. A comissão técnica vem tirando jogadores no intervalo, preservando outros durante boa parte das partidas e claramente escolhendo administrar energias. O time parou de pensar no campeonato e passou a olhar para esse mata-mata como o ponto alto da temporada, o que também explica esse clima de time mais lento, mais desatento e jogando apenas o necessário. Torcedor sente, a arquibancada percebe e, principalmente, os adversários aproveitam. O que chama sua atenção é como o Corinthians, mesmo vivendo esse ritmo arrastado, poderia estar brigando de forma mais firme pela 8ª colocação, posição que abriria caminho para uma pré-Libertadores, caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil. Bastaria vencer Fortaleza e Juventude para chegar aos 52 pontos, o que obrigaria o São Paulo a fazer, no mínimo, 53, para ficar à frente. Só que essa briga parece não ter sido tratada com prioridade pelo clube, que desde a rodada passada já mostrava certo conformismo com a situação na tabela. É como se internamente a avaliação fosse de que a simples chegada à semifinal já representa um feito enorme diante dos problemas da temporada, e isso alimenta um discurso perigoso de satisfação antecipada. O torcedor percebe esse clima e começa a imaginar que, caso o time seja eliminado, a justificativa virá pronta. Naquela linha de que o grupo chegou mais longe do que o planejado e que a campanha já pode ser considerada positiva. A Fiel não gosta desse tipo de postura, porque entende que vestir essa camisa significa disputar tudo até o fim, independentemente do caos vivido ao longo do ano. O Corinthians parece cansado. Sobreviver tem sido mais comum do que competir, e essa reta final do Brasileirão explicita isso de forma clara. Mas a chance de título existe, e por isso a torcida espera que o time segure essa maré de desânimo e transforme a semifinal em algo grandioso. Ainda assim, antes de pensar no Cruzeiro, o Timão encara o Fortaleza em uma partida que pode até ajudar a entender o nível de foco e dedicação desse elenco para o que vem aí. A pergunta que fica é se o Corinthians vai conseguir segurar a pressão nordestina e arrancar pontos, mesmo com tantos desfalques, ou se esse será mais um jogo daqueles que passam arrastados, com a sensação de que ninguém entrou verdadeiramente para competir. E aí, Fiel? Seguimos porque ainda tem muita coisa para destrinchar sobre esse momento do Corinthians e sobre tudo o que envolve essa reta final de Campeonato Brasileiro. Até porque, mesmo que muitos enxerguem esses 2 últimos jogos como compromissos apenas formais, eles carregam um simbolismo que vai além da pontuação. É como se esses confrontos fossem um espelho da postura do elenco diante do final da temporada, mostrando até que ponto esse grupo entende a responsabilidade de representar o clube, mesmo quando aparentemente não há nada mais a conquistar. A torcida percebe quando o time entra desligado, quando tira o pé, quando administra ritmo, e isso sempre gera aquele sentimento de que o Corinthians, em certos momentos, vive mais de expectativa do que de entrega real dentro de campo.
Mas a verdade é que todo esse cenário tem muito a ver com o desgaste emocional e físico acumulado ao longo de um ano turbulento. Não foi um período simples. O Corinthians passou por oscilações de rendimento, mudanças estruturais, crises que se arrastaram por dentro e por fora das quatro linhas, e mesmo assim conseguiu alcançar uma semifinal de Copa do Brasil que ninguém imaginava lá atrás. A sensação é de que o time virou especialista em sobreviver a desafios, mas perdeu a capacidade de construir protagonismo. E isso se reflete diretamente nos jogos recentes, principalmente nos que antecedem confrontos decisivos. Contra o Fortaleza, essa diferença de temperatura emocional entre os dois lados é absurdamente clara. Enquanto o tricolor vive um clima de urgência máxima, como se cada dividida valesse a permanência na Série A, o Corinthians vive uma espécie de estado de espera, atento apenas ao calendário que aponta para a semifinal. O torcedor sabe disso, o elenco sabe disso e até o adversário sabe disso. A vitória do Fortaleza, caso venha, se torna quase obrigação diante do cenário, e se não acontecer, será muito mais por demérito deles do que por esforço incomum do Corinthians. O jogo em si deve mostrar um Corinthians mais lento na recomposição, menos agressivo na pressão pós-perda e com uma transição ofensiva, reduzida pela ausência dos jogadores que sustentam a criação no terço final. A falta de Garro, Yuri e Memphis desmonta completamente a dinâmica que o time tenta construir quando tem a bola. Sem esse trio, sobra para os meias mais jovens tentar assumir a responsabilidade de girar o jogo, trabalhar entre linhas e alimentar o ataque. Algo que nem sempre flui com naturalidade. Bidon, Raniel, Dieguinho e Vitinho podem até dar conta em certos momentos, mas é uma rotação totalmente diferente daquela com os titulares. Além disso, a vulnerabilidade pelo lado direito tende a ser uma preocupação. Quando um time já não está no seu melhor ritmo, jogar com improvisos aumenta ainda mais o risco. Adversário que luta contra o rebaixamento explora esse tipo de fraqueza com intensidade dobrada. A pressão alta do Fortaleza deve ser intensa desde o primeiro minuto, aproveitando o calor da torcida no Castelão e a fragilidade natural de uma equipe que entra com olhos voltados para outra competição. E não é exagero dizer que um começo ruim pode transformar o jogo em um cenário tenso, daqueles em que o Corinthians precisa correr atrás, mesmo sem estar plenamente disposto a isso. Ainda assim, há jogadores que podem tentar usar essa oportunidade para se destacar. É nesses momentos que muitas carreiras ganham força. Quando o treinador olha para o banco e decide preservar os titulares, abre espaço para quem quer mostrar que pode ser útil na semifinal. André, por exemplo, pode ganhar ritmo e confiança. Dieguinho pode se consolidar como alternativa real. Vitinho pode aproveitar para se firmar como opção de velocidade. São chances que não aparecem sempre, ainda mais em jogos grandes, com estádio cheio e adversário desesperado. Quem entende esse tipo de oportunidade costuma conquistar espaço. O torcedor, porém, sempre carrega aquela mistura de esperança e frustração. Esperança de ver os garotos aproveitando o momento, de ver o time arrancando pontos mesmo desfalcado, de ver pelo menos um jogo competitivo, digno, sem aquela postura de apenas esperar o relógio andar. Mas, ao mesmo tempo, existe a frustração pelas rodadas desperdiçadas lá atrás, pela falta de ambição em alguns jogos, pela impressão constante de que o time se acostumou a jogar apenas para cumprir tabela. O Corinthians poderia estar brigando com firmeza pelo 8º lugar, poderia estar mantendo um padrão de competitividade mais alto, poderia estar usando o Brasileirão como trampolim emocional para a semifinal. Mas
escolheu administrar força, escolheu dosar intensidade, escolheu priorizar um único objetivo. E quando falamos de priorizar, não é apenas uma questão de escolha tática, é também sobre mentalidade. O elenco parece ter entrado em uma bolha na qual tudo gira em torno da Copa do Brasil. A semifinal é tratada como a chance de redenção, como o único caminho capaz de transformar um ano de turbulências em um ano de orgulho. Isso faz sentido dentro de um clube acostumado a ganhar títulos, mas também cria uma pressão gigantesca. Porque se o time cai, tudo aquilo que foi poupado, tudo o que foi administrado e tudo o que foi relativizado passa a ser cobrado com força dobrada. É por isso que essa reta final deixa a torcida com aquela pulga atrás da orelha, porque, ao mesmo tempo em que entende o contexto, o torcedor também sabe que não existe garantia nenhuma de que o título virá. E quando você deposita todas as fichas em um único objetivo, qualquer tropeço vira tragédia. Poupar jogadores agora faz sentido, mas só fará sentido de verdade se, lá na frente, o Corinthians entrar em campo pela semifinal com intensidade máxima, sangue nos olhos e aquele espírito que sempre caracterizou os times campeões do clube. Não dá para administrar antes e depois entrar devagar na decisão. O torcedor não aceitará isso. Enquanto isso, o Brasileirão segue seu curso e o Corinthians segue dentro dele como quem apenas cumpre etapas. Depois de encarar o Fortaleza, ainda tem o Juventude, já rebaixado, em um jogo que provavelmente será o último da temporada, na Neoquímica Arena, antes da semifinal. Uma vitória ali poderia, no mínimo, dar moral à equipe e oferecer ao torcedor um respiro final antes do mata-mata. Mesmo que a tabela já não mude muita coisa, vencer diante da Fiel cria atmosfera, traz confiança e coloca os jogadores em sintonia com a torcida. O que fica no ar é a sensação de que o Corinthians vive um momento limítrofe. Não está em crise absoluta, não está em pleno auge, não está confortável, não está desesperado. É um momento de travessia, no qual qualquer resultado pode mudar completamente a forma como o ano será lembrado. Se vier a vaga na final, a narrativa muda. Se vier o título, vira um ano épico apesar dos pesares. Mas se a eliminação chegar, tudo aquilo que hoje se justifica como planejamento vira munição para a crítica. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima nos bastidores do Bahia ganhou contornos de novela nas últimas horas, e a trama tem um protagonista ilustre. Segundo burburinhos que circulam intensamente nos corredores da cidade tricolor, Everton Ribeiro teria recusado a proposta de renovação oferecida pelo clube baiano. A informação, tratada inicialmente como sussurro, começou a ganhar força entre dirigentes, empresários e até funcionários do clube, que perceberam um súbito esfriamento nas conversas que antes pareciam encaminhadas. O meia, visto como uma das principais lideranças do elenco, vinha sendo tratado como peça-chave para o projeto da equipe. Contudo, fontes próximas ao jogador indicam que ele não teria se sentido totalmente convencido pelo plano apresentado para os próximos meses, especialmente no que diz respeito ao seu papel em campo e à duração do vínculo proposto. A situação, já delicada, ganhou contornos ainda mais surpreendentes quando surgiu o rumor de que Everton Ribeiro teria escolhido defender o Corinthians como seu próximo destino. O alvinegro paulista, sempre atento a oportunidades de mercado, teria apresentado uma proposta considerada mais sedutora ao atleta, tanto esportivamente quanto no aspecto de protagonismo.
Há quem diga que a conversa entre as partes evoluiu de forma rápida e discreta, quase silenciosa, como se todas as peças já estivessem previamente alinhadas. No Bahia, a notícia caiu como um choque, gerando desconforto e um clima de incerteza, já que a permanência do meia era tida como praticamente certa. Entre os torcedores, o comentário se espalhou como fogo em palha seca. Nas redes sociais, muitos tentam decifrar se tudo não passa de mais um rumor da janela de transferências ou se o ídolo realmente está prestes a vestir outra camisa de massa. Por ora, ninguém se pronuncia oficialmente, mas a sensação é de que o desfecho está próximo. Se o burburinho se confirmar, o Bahia terá que correr atrás de um plano B, enquanto o Corinthians pode estar prestes a ganhar um reforço que já chega com status de protagonista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!